Bom, então vamos lá. Falar sobre os aspectos legais dos seguros. Em contrato de seguro existem basicamente dois agentes, o segurado numa ponta e a seguradora na outra ponta, que se relacionam da seguinte forma: o segurado contrata uma cobertura da seguradora, oferecida pela seguradora, que assume o risco de ocorrência do evento coberto e, em troca, a seguradora recebe um valor por isso, um valor financeiro por isso, chamado de prêmio. Okay? Então, o que a gente pode ver nesse esquema? O segurado transfere para a seguradora o seu risco, aquele risco que ele não quer reter para si, transfere esse risco para a seguradora e a seguradora, a partir da aceitação desse risco, cobra um valor determinado de prêmio. Okay? Um valor financeiro para cobrir esse risco que o segurado não quer assumir. Okay? No mercado de seguros são utilizados diversos termos que devemos estar familiarizados. A seguir, vamos ver os principais. Pessoal, todos os termos que estão aqui são os principais termos que a gente pôde observar olhando as questões da prova, que mais são pedidos, que mais caem. E também são termos que são extremamente importantes para vocês entenderem o funcionamento básico de qualquer apólice de seguro, de qualquer cobertura securitária. É fundamental entender e saber o que significa cada termo para entender como os produtos funcionam, ok? Então vamos lá. O primeiro deles, é onde tudo começa, é a proposta. Proposta é o documento emitido por qualquer meio que se possa comprovar, ou seja, pode ser por meio físico no papel ou eletrônico, nos termos da regulamentação específica, em que o proponente, ou seja, quem propõe, né, o futuro segurado, que pode ser pessoa física ou jurídica, expressa a intenção de contratar uma cobertura, ou até mais de uma cobertura securitária, nele manifestando pleno conhecimento do regulamento de seguros. Ou seja, quando uma proposta de seguros é assinada, né, tanto pelo segurado quanto pelo corretor, né, atesta a anuência do segurado em relação às coberturas que estão sendo contratadas, ao funcionamento daquele produto de seguro. Apólice. Apólice é o documento emitido pela sociedade seguradora por qualquer meio que se possa comprovar, mais uma vez, pode ser por meio físico ou meio remoto, nos termos da regulamentação específica, formalizando a aceitação da cobertura solicitada pelo proponente. Ou seja, o proponente, né, o futuro segurado, expressa sua intenção de contratar uma apólice de seguros através da proposta, e uma vez que essa proposta é aceita, numa segunda etapa, num segundo momento, é emitida a apólice, que é o documento que atesta que foi contratada a cobertura securitária e que o segurado está coberto. Prêmio, mais uma vez, já demos uma introdução, vamos falar novamente. É a importância paga pelo segurado ou estipulante à seguradora para que esta assuma o risco a que o segurado está exposto. Mais uma vez, eu, segurado, não quero reter determinado tipo de risco, então repasso esse risco para a seguradora. Em troca, a seguradora me cobra um valor financeiro para isso, certo? Que é o prêmio. Segurado, pessoa física ou jurídica cuja proposta foi aceita, que contrata, ou no caso de contratação sob forma coletiva, né, adere ao contrato de seguro. Então, pessoal, o segurado pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, certo? Que contrata uma cobertura securitária. Seguradora. Empresa autorizada pela SUSEP a operar no Brasil, que recebe o prêmio e assume os riscos descritos na apólice de seguro, né? No contrato de seguro. Então, pessoal, muito importante. Toda asseguradora, para operar no Brasil, precisa, antes de mais nada, ter autorização da SUSEP. Nenhuma seguradora pode operar no Brasil sem a prévia autorização da SUSEP. Risco. Um evento futuro e incerto, de natureza súbita, né, imprevista, imprevisível, independente da vontade do segurado, cuja ocorrência pode provocar prejuízos de natureza econômica. Indenização.
valor a ser pago pela sociedade seguradora na ocorrência do evento coberto, limitado ao valor do capital segurado da cobertura contratada. Então, exemplo, né? Vamos utilizar exemplos do nosso dia a dia, né? Exemplos que são bem fáceis de assimilar, né? Então, se eu contrato um seguro alto e o veículo que está coberto por esse seguro, por essa apólice de seguros, sofre um roubo ou um furto, e esses eventos são eventos incertos, né? E esse evento, além de ser incerto, é um evento coberto pela apólice, eu, segurado, farei jus a essa indenização securitária. A gente vai ver de forma bem detalhada lá na frente, né? Mas, uma vez que acontece, se materializa o risco coberto pela apólice, o segurado, no caso eu, vou fazer jus a uma indenização por ter tido o meu veículo furtado. Okay? Endosso é um documento emitido pela seguradora por intermédio do qual são alterados dados e condições de uma apólice, de comum acordo com o segurado. Ou seja, segurado geralmente é que solicita um endosso da apólice de seguros. Então imaginem o seguinte, o segurado contratou um seguro automóvel e ele morava na Tijuca. No meio do prazo de vigência dessa apólice, o segurado se muda, passa a morar em outro lugar. Ele passa a morar em Ipanema, por exemplo. Então ele tem a obrigação de avisar a seguradora que houve uma mudança no seu endereço. Porque a gente sabe que para cada endereço existe um nível de risco diferente. Okay? Existem, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe disso, né? Existem bairros que são mais perigosos do que outros. Ou seja, existem bairros que são mais arriscados do que outros, né? Existem bairros onde a probabilidade de um veículo ser roubado ou furtado é maior do que em outros. Então, o segurado tem essa obrigação de notificar a seguradora durante a vigência da apólice e houve uma mudança nas condições de risco, certo? Então, ele deve informar a seguradora que, olha, mudei o meu endereço, saí da Tijuca e fui morar em Ipanema. Certamente vai haver uma mudança no cálculo desse prêmio, né? Talvez por Ipanema ser uma região nobre do Rio de Janeiro com nível de policiamento muito maior, o preço, o valor do prêmio, né, vai cair um pouco e o segurado talvez vá fazer jus a uma devolução no valor do prêmio que eventualmente já tenha sido pago. Okay? Então, o endosso é emitido pela seguradora a pedido do segurado para alterar condições na apólice contratada. A verbação, utilizada para incluir outros bens do segurado na cobertura de alguma apólice em vigor. É muito usado nas apólices coletivas. A gente vai ver lá na frente que o seguro de vida, por exemplo, pode ser contratado de forma individual, que é o seguro de vida individual, ou seguro de vida coletivo. No caso do seguro de vida coletivo, que é contratado, por exemplo, pelas empresas para os seus funcionários, existe uma apólice mãe, né, que é chamada de apólice guarda-chuva, e, vamos dizer assim, embaixo dessa apólice guarda-chuva, né, existem os certificados, que são como se fossem apólices individuais. Certo? Então, quando existe uma inclusão, vamos supor que a empresa contrate um funcionário novo e queira incluí-lo nessa apólice guarda-chuva, né, de seguro de vida. A empresa pede para fazer uma averbação, pede para incluir mais um funcionário embaixo dessa apólice coletiva, né, dessa apólice guarda-chuva, né, que a gente fala. Então, incluiu mais um certificado na cobertura dessa apólice. Rescisão, dissolução antecipada do contrato de seguro, por acordo entre as partes, ou seja, o segurado e a seguradora. Quando não há acordo, usa-se o termo cancelamento. E cancelamento da apólice. Ressarcimento, reembolso dos prejuízos suportados pela seguradora ao indenizar dano causado por terceiros. A gente vai ver lá na frente, e é um ponto muito interessante, a chamada subrogação de direitos, né? A gente vai ver que a seguradora, depois que indeniza o segurado, ela pode, vamos dizer assim, correr atrás do seu prejuízo, né? Ela pode acionar quem deu causa àquele sinistro no seguro alto, certo? Então, isso é o ressarcimento, né? Que está relacionado com a subrogação de direitos. Mais para frente a gente vai ver,
quando a gente estiver falando de seguro alto. Cobertura é o valor garantido na hipótese de sinistro. Beneficiário. O beneficiário na previdência, né, no mercado de previdência, né, pode ser a pessoa física ou pessoas físicas indicadas livremente pelo participante para receber os valores de benefício ou resgate, na hipótese de falecimento do titular daquela apólice, né, de acordo com a estrutura do plano. E para o seguro de danos, pode ser uma pessoa física ou jurídica, a qual é devida a indenização caso ocorra um sinistro. E o beneficiário, um seguro de pessoas, é a pessoa física ou mais de uma pessoa física indicada livremente pelo segurado para receber o capital segurado ou o resgate, na hipótese do seu falecimento, de acordo com a estrutura de cada plano. A gente vai falar mais detalhadamente sobre o beneficiário, né? Principalmente nesse item 3, quando a gente estiver falando de seguro de vida. A gente vai detalhar bastante isso. Limite máximo de garantia, também conhecido como LMG, é o valor máximo de responsabilidade assumida pela seguradora em cada apólice, por evento ou série de eventos. Exemplo, no seguro alto, em caso de perda total, né, como caso de colisão ou nos casos de roubo ou furto, né, o limite máximo de garantia, ou seja, o valor máximo que a seguradora vai pagar, é o valor expresso geralmente na tabela FIP. Né? A grande maioria dos contratos, das apólices de seguro alto, tem o valor do automóvel estipulado pela tabela FIP, ou na sua falta pela tabela Molicar, né? Mas nos casos em que haja, seja por colisão ou roubo ou furto, mas nos casos em que haja perda total do bem, o limite máximo de garantia, o valor máximo que a seguradora paga, é o valor que está estipulado pela tabela FIP. Okay? Olha aí, já uma questão de prova que trabalha com todos esses termos que a gente acabou de falar. São documentos de um seguro, exceto, pessoal, sublinhem, exceto. Ou seja, o que a questão pede é, eu quero todos os documentos que estão relacionados à contratação de um seguro, com exceção à proposta. Vimos que a proposta faz parte, né, um dos documentos que fazem parte da comercialização de uma apólice de seguros. Vimos que, além da proposta, né, que é a etapa inicial, a apólice, que é a letra C, também é. Vimos que o endosso também faz parte de um documento de comercialização de um seguro, né, quando existe uma alteração das características de seguro que foram contratadas anteriormente. Né? Então, o segurado tem que comunicar isso à seguradora, né, tem que fazer um endosso. Né? E item D, letra D, borderô. Não, né, pessoal? Borderô não. Então, os documentos que correspondem à comercialização de um seguro são a proposta, endosso e a apólice. Borderô, não. Pessoal, muito importante agora, a gente vai falar sobre os participantes do Sistema Nacional de Seguros Privados. De que forma é estruturado o Sistema Nacional de Seguros Privados no Brasil? Ele é estruturado da seguinte forma. Acima de todos os órgãos, você tem o Ministério da Economia. Vinculado ao Ministério da Economia, você tem o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, conhecido pela sua sigla. A gente vai ver detalhadamente as funções e atribuições de cada um desses órgãos, certo? Mas já adiantando aqui, o CNSP ele não tem função executiva, ele é encarregado de emitir normas e diretrizes de caráter mais genérico, de caráter mais amplo, para que a SUSEP operacionalize essas normas e diretrizes de caráter mais amplo, mais genérico, ou seja, ela dá efetividade, ela operacionaliza as determinações do CNSP, tá certo? E o mercado regulado pela SUSEP, né, são as seguradoras, as entidades abertas de previdência complementar, das quais a gente já falou bastante no módulo 3, as empresas de capitalização, as resseguradoras
E também os corretores de seguro e os corretores de resseguro também estão debaixo do guarda-chuva regulatório da SUSEP, certo? Lembrando, CNSP e SUSEP, né, o CNSP é um órgão federal e a SUSEP é uma autarquia federal, ok? Assim como o Ministério da Economia também é um órgão federal. Vamos falar sobre as atribuições do CNSP, o Conselho Nacional de Seguros Privados. O CNSP é o órgão máximo, pessoal, sublinhem, é o órgão máximo do Sistema Nacional de Seguros Privados e possui as seguintes atribuições: fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados, perdão. Então, fixar diretrizes e normas de caráter amplo, de caráter genérico, da política de seguros privados. Regular a constituição, organização e funcionamento das entidades. Que entidades são essas? Seguradoras, resseguradoras, entidades abertas de previdência complementar, empresas de capitalização, ok? Fixar as características, sublinhem, gerais dos contratos. Delimitar o capital das entidades do mercado. Fixar normas, sublinhem mais uma vez, normas gerais, não normas específicas, analíticas, mas sim normas amplas, gerais, de contabilidade e estatística, a serem observadas pelas sociedades seguradoras. Prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras, com fixação dos limites legais e técnicos para operações dos seguros. Disciplinar a corretagem de seguros e a profissão de corretor. O CNSP é composto da seguinte forma. O CNSP, pessoal, é composto por apenas 6 membros. Quais são eles? O ministro da Economia, na qualidade de presidente, esse é o cargo que ele ocupa. O superintendente da SUSEP, na qualidade de vice-presidente. Representante do Ministério da Justiça, um representante do Banco Central, Bacen, um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social e um representante da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Muito importante, assim como acontece em todos os conselhos, né, como o Conselho Nacional da Previdência Complementar, embaixo dele está a Previc, o Conselho Monetário Nacional, que embaixo dele está o Bacen e a CVM, o CNSP não, coloquei em destaque, negrito e caps lock aí para vocês. O CNSP não desempenha funções executivas, ele não desempenha funções operacionais. Apenas estabelece normas e diretrizes de caráter amplo, de caráter genérico. As funções efetivas, né, a operacionalização, mais uma vez, dessas normas e diretrizes estabelecidas pelo CNSP, ficam a cargo da SUSEP. Essa operacionalização fica a cargo da SUSEP. Pessoal, as atribuições do CNSP a gente consegue encontrar no Decreto-Lei 73/66, ok? Vocês conseguem, num mecanismo de busca, no Google, por exemplo, digitar lá Decreto-Lei 73/66, 1966. Tá? Provavelmente o primeiro link que vai aparecer é o link do Palácio do Planalto, planalto.gov.br. Lá vocês têm a informação atualizada com todas as alterações, ok? Sempre que vocês forem buscar, isso vale para tudo, pessoal. Assim, sempre que vocês forem buscar qualquer legislação, qualquer lei no âmbito federal, ou decreto, ou o que quer que seja, busquem sempre no site do Planalto, que é a fonte mais fidedigna. Lá as informações estão sempre atualizadas. Okay? E olha aí, já de cara uma questão da prova de vocês perguntando quais as atribuições do CNSP. E aqui a gente tem 3 sentenças. Uma das atribuições do CNSP é fiscalizar as seguradoras. Sentença 2, fixar as normas e diretrizes do mercado de seguros privados.
E 3, disciplinar a corretagem do mercado e a profissão de corretor. Pessoal, a gente viu que fiscalizar as seguradoras, né, que se encarregar de operacionalizar a fiscalização de cada seguradora que opera no mercado, a gente viu que isso é uma função operacional, né? O CNSP é encarregado de fixar normas e diretrizes de caráter amplo, de caráter genérico. Portanto, fiscalizar as seguradoras não é uma das funções do CNSP. Então, de cara, a gente já poderia eliminar a opção 1. Né? Indo para as sentenças, né, a gente já conseguiria descartar a opção a opção C e a opção D de dado, não é isso? Ora, você poderia até ficar em dúvida entre a sentença 2 e a sentença 3, mas o que sobra quando a gente elimina a sentença 1 é a opção letra B de bola, não é isso? Vimos que fixar normas e diretrizes do mercado de seguros privados é uma atribuição do CNSP, bem como disciplinar a corretagem do mercado e a profissão do corretor de seguros. Certo? Então, a resposta correta, letra B de bola. SUSEP, vamos detalhar, já que a gente já detalhou as atribuições do CNSP, vamos detalhar agora as principais atribuições da SUSEP, que é o órgão, né, a autarquia, melhor dizendo, que está logo embaixo do CNSP. Não existe subordinação hierárquica do CNSP ao Ministério da Fazenda, apenas uma vinculação. É uma observação importante. O CNSP tem autonomia para a fixação das suas normas e diretrizes. Quer dizer, toda vez que o CNSP for emitir uma norma ou diretriz de caráter amplo, de caráter genérico, ele não precisa pedir autorização ao Ministério da Economia. Pode fazer isso direto, porque ele tem autonomia, ok? Para fazer isso. Tem autonomia para fixar suas normas e diretrizes. E a SUSEP? A SUSEP é uma autarquia federal vinculada também ao Ministério da Fazenda, responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguros. Sublinhem, controle e fiscalização do mercado de seguros. Okay? Previdência privada aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros no Brasil. E também corretagem de resseguros no Brasil. Possui personalidade jurídica própria, ou seja, a SUSEP tem um CNPJ próprio, tem uma personalidade jurídica, com autonomia administrativa, financeira e orçamentária também. Então, no orçamento federal, tem uma dotação orçamentária específica para a SUSEP. A SUSEP, na qualidade de, sublinhem, executora da política traçada pelo CNSP, como órgão fiscalizador, possui as seguintes atribuições. Então, a gente viu que a SUSEP é encarregada pela fiscalização do mercado de seguros, previdência, capitalização, resseguro, corretagem de seguros e resseguros no Brasil e executa as políticas traçadas pelo CNSP. E tem as seguintes atribuições: baixar instruções e expedir circulares relativas à regulamentação das operações de seguro, de acordo com as diretrizes do CNSP. Processar os pedidos de autorização para constituição, organização, funcionamento, fusão, encampação, grupamento, transferência de controle acionário, de seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, empresas de capitalização, resseguradoras e corretoras de seguro. Ou seja, quando a gente fala em processar os pedidos de autorização para constituição, organização e funcionamento, fusão, encampação e tudo mais, o que a gente quer dizer é o seguinte: olha, nenhuma seguradora, como eu falei no começo da aula, nenhuma seguradora pode funcionar no país, no Brasil, sem antes ter a autorização da SUSEP, ok? Não pode. Baixar instruções, outras atribuições da SUSEP, baixar instruções e expedir circulares relativas à regulamentação das operações de seguro, de acordo, mais uma vez, com as diretrizes emanadas pelo CNSP. Aprovar os limites de operações das sociedades seguradoras, de conformidade, mais uma vez, com o critério fixado pelo CNSP. Fiscalizar as operações das sociedades seguradoras, inclusive o exato cumprimento das resoluções do CNSP, e aplicar as penalidades cabíveis.
Outra atribuição da SUSEP, zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado. Então, a SUSEP tem um papel extremamente importante na fiscalização das entidades seguradoras, que é de zelar pelo bom funcionamento das empresas, né? Zelar para que essas empresas paguem as indenizações dos segurados, quando o segurado mais precisa, né? Para que ele tenha a cobertura securitária, né? Para isso, é importante que a empresa esteja com seus níveis de liquidez e solvência corretos, né? Seguindo os ditames da SUSEP. Certo? Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados. Sim, a SUSEP também defende o consumidor. E aplica multas também às seguradoras, às empresas de capitalização ou às entidades de previdência, caso haja alguma irregularidade. Fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das sociedades seguradoras, capitalização, das EAPCs, resseguradoras, na qualidade de, sublinhem mais uma vez, executora da política traçada pelo CNSP. Promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, assegurando sua expansão e o funcionamento das entidades que neles operem. Zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado, mais uma vez, parecido com o item anterior, né? E disciplinar e acompanhar os investimentos das entidades, em especial os efetuados em bens garantidores das provisões técnicas. Ok? Pessoal, voltar um pouquinho aqui. Todas essas atribuições que a gente falou aqui também vocês podem encontrar no Decreto-Lei 73/66, tá? Que é o decreto que regula, é a norma-mãe, né, que regula, né, as atribuições de todos os integrantes do Sistema Nacional de Seguros Privados. Portanto, CNSP, SUSEP e as seguradoras, né, e todo o mercado de seguros. Questãozinha que aparece para vocês. Seu cliente contratou um seguro de vida e o mesmo deseja fazer uma reclamação sobre o produto. Ele deve procurar qual órgão? Previc, SUSEP, Bacen ou CNSP? Então, a gente viu que a SUSEP, né, é que é o órgão responsável por defender os interesses, né, do mercado segurador, defender os interesses do segurado. Né? Então, acho que aqui não sobra muita margem, né, para a gente errar, porque o Bacen não é responsável por regular o mercado de seguros, né? O Bacen é responsável por regulamentar o mercado bancário, não é isso? A gente viu que o CNSP talvez poderia ter alguma margem de dúvida entre SUSEP e CNSP, mas a gente viu que o CNSP não fiscaliza o mercado de seguros, ele apenas emite normas e diretrizes de caráter amplo, de caráter genérico, não é isso? Não é ele que fiscaliza o mercado de seguros, é a SUSEP. A Previc, pessoal, a Previc é encarregada de fiscalizar, de supervisionar o mercado de previdência fechado, né? Que a gente falou bastante no módulo anterior, no módulo 3, não é isso? As entidades fechadas de previdência complementar, né? Os fundos de pensão. Então, eles ficam sob o guarda-chuva regulatório da Previc. Então, a resposta correta para essa questão é letra B de bola, certo? SUSEP. Outra questão perguntando sobre a competência da SUSEP. Criar diretrizes para o mercado de seguro e coasseguro, opção A. Realizar a comercialização das apólices de seguros, treinar os profissionais do mercado de seguro e autorizar o funcionamento das instituições seguradoras. A gente viu que criar diretrizes para o mercado de seguro e resseguro, mercado de seguro e coasseguro, perdão, a gente viu que é uma competência principal, uma competência principal, primordial do CNSP e não da SUSEP. Mas a SUSEP também não emite circulares e cartas circulares e diversos outros tipos de documentos? Bem, mas a competência de regulamentar o mercado, principalmente, é do CNSP, não da SUSEP. Realizar comercialização de apólices de seguros na letra B, não. Quem realiza a comercialização das apólices são as seguradoras.
Treinar os profissionais do mercado de seguro? Não, a SUSEP não treina, né? Existem diversos cursos e a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Existe a FUNENSEG, né, que é a Escola Nacional de Seguros, né, que é responsável por treinar, né? Tem diversos cursos específicos para os profissionais do mercado de seguros, né? A FUNENSEG, conhecida como ENS, Escola Nacional de Seguros. E a letra D, autorizar o funcionamento das instituições seguradoras, a gente viu que sim, né? Nenhuma seguradora pode operar no país, pode operar no Brasil, sem antes ter a autorização da SUSEP. Outra questão sobre as atribuições da SUSEP. Item 1, autorizar o funcionamento das seguradoras. Poxa, acabamos de ver isso, né? Então a gente já sabe que qualquer que seja a sua resposta, vai ter que contemplar a sentença 1, né? Então a gente ficaria talvez entre as letras, talvez não, certamente, né? Entre as letras A, B e D de dado, né? Que contempla todas as alternativas. Já excluiria uma, que é a letra C. Sentença 2, fiscalizar o mercado de seguro, previdência aberta, capitalização e resseguro. Sim, vimos que sim. Fiscalizar o mercado é uma atribuição da SUSEP. E executar a política traçada pelo CNSP. Portanto, a gente viu que isso também é uma das atribuições da SUSEP. Então, todas as 3 sentenças estão corretas. Então, gabarito oficial, letra D de dado, todas as 3 alternativas.